Não despreze disciplina alguma. O nosso cérebro, ele é interessantíssimo. Isso aqui é uma máquina que você comanda. Você decide o que você quer e o que você não quer. Então, quando você comete a grande falha de dizer assim, eu detesto matemática. Se você diz isso, você está comandando o seu cérebro para não aprender matemática. Portanto, jamais diga, eu não gosto de tal matéria. Depois que você passar no concurso, estiver empregado, você pode se dar o luxo de dizer, eu não gosto de tal matéria. Mas para passar no concurso, você não pode dizer isso. Pegue o edital e diga, conhecimentos bancários, português, matemática e etc. Eu adoro essas matérias, eu tenho que aprender, eu vou aprender. Portanto, você não pode se dar ao luxo de menosprezar alguma matéria. Quem não conseguir uma média mínima em cada matéria não será aprovado. Eu lembro que o Moisés, depois que ele trabalhou no Banco do Brasil 15 anos, ele saiu do Banco do Brasil no PDV, foi morar comigo lá em casa para estudar para a Receita Federal. E tinha uma matéria lá chamada estatística, ele disse, eu detesto estatística. Eu falei, não diga isso, Moisés. Quando você diz detesto tal matéria, você está comandando o seu cérebro para não aprender essa matéria. E sem tirar o mínimo de 30% na estatística, você não passa em concurso. Não vai passar. E se você não tirar a média alta, você não vai ser classificado. Estudamos estatística, existiam 10 vagas em Recife, ele foi o 10º colocado. Se ele tivesse perdido uma questão de estatística, ele não teria sido aprovado. Então, não menospreze matéria alguma. Outra coisa importante é fazer vaga candidato. As pessoas ficam perguntando para mim, lá no grupo de conhecimentos bancários que eu tenho, tem 2.700 alunos, ficam perguntando, professor, e candidato vaga? Eu estou preocupado, são tantos mil candidatos por vaga. E isso é outra grande infantilidade. Esqueça quantidade de candidato vaga. Isso é totalmente irrelevante. Irrelevante. Imagine você, eu, Cabral, fiz matemática, dei aula de 18 anos de matemática e fiz direito. Suponhamos que num concurso existissem 2 vagas só, ou melhor, uma vaga só, para ganhar 50 mil reais por mês, uma única vaga. Só as provas seriam de direito e matemática só. E você que fez biologia, você que fez letras, vai fazer o concurso comigo. São 2 candidatos só, eu e você. E a prova é de matemática e direito, e você é da área de biologia. Você acha que você teria alguma chance comparado ao meu preparo? E são só 2 candidatos, só eu e você. Eu estou mostrando para você, claro que é um exemplo absurdo, mas é um exemplo para você cair na real. A quantidade de candidatos por vaga é totalmente irrelevante. Eu vou fazer uma brincadeira, uma metáfora, para você lembrar de uma coisa importante. Você sabe que você aí, que está assistindo esse curso agora, está fazendo o curso conosco, você já foi vitorioso, já foi aprovado no maior concurso público, onde existiam nada mais, nada menos que uns 2 bilhões de candidatos. Você talvez tenha sido o único espermatozoide que fecundou. Vejam, 2 bilhões de candidatos e você foi o vitorioso. Alguns de vocês conseguiram entrar juntos, gêmeos, 2 gêmeos, 3 gêmeos, mas 99% de nós somos únicos em 2 bilhões de candidatos. Então nós já fomos aprovados no maior concurso público, com o maior número de concorrentes, e fomos vitoriosos. Quem passou numa prova com 2 bilhões de candidatos, qualquer outro concurso, para nós é fichinha. Então esqueça a quantidade de vagas. Agora tome cuidado com o que eu vou dizer agora. Deus e concurso público. Cabral, você acha que eu devo pedir a Deus para me passar, para ele me passar em concurso público? Não, você não pode fazer isso. Por 2 motivos importantes, independentemente da religião de cada um, da crença de cada um. Você pode rezar, pode ir à igreja, pode ir ao templo, pode, deve rezar, deve ter energia. Toda energia boa, e acreditar em Deus é uma energia boa. Isso só vai trazer vantagem para você. Agora, você não pode pedir para Deus aprovar você em concurso público por 2 motivos. Primeiro motivo, Deus não é corrupto. Pelo menos o meu Deus não é. O que eu acredito não é. Então, Deus é Pai. Ele não pode aprovar você em detrimento de outro filho dele que tem estudado mais do que você. Não seria justo. Por isso, você deve pedir a Deus para te dar energia, saúde para estudar para o concurso público. Agora, não chegar para lá e falar, oh Deus, me passa no concurso público que eu preciso. Você precisa e todos os outros precisam.
Então, se o seu Deus é honesto, como eu penso que seja, não é corrupto, você deve pedir para ele saúde e energia, e não para aprovar você. Você deve aprovar você. Você deve fazer a sua parte. Deus vai te dar energia e não aprovar você em detrimento de outro filho que tenha se dedicado mais que você. E segunda situação, que eu não uso Deus para concurso público. Eu não penso assim, domingo eu vou passar o dia dormindo, passeando, Deus vai me ajudar. Negativo. Deus não vai ajudar se eu ficar na moleza. Então, quando a pessoa coloca Deus como sendo a força única dele, ele deixa de se esforçar ao máximo. Tem uma metáfora que eu digo, que num filme que eu assisti há muitos anos, que é Os Irmãos Valendas, os 5 eram o pai e 4 irmãos que faziam malabarismo em cima de uma corda bamba, de um cabo de aço. Um deles morreu, veio a falecer, e os Valendas resolveram abrir uma vaga para um terceiro de fora, para completar os Valendas. Quando um rapaz foi fazer o teste, era um cabo de aço a 4 metros de altura, sem proteção, sem rede embaixo. E ele disse, mas eu vou fazer o teste sem a rede de proteção? O pai Valenda disse, se tiver rede, você não vai dar tudo de si. Veja bem, se você coloca Deus que vai passar você sem se esforçar, você não vai dar tudo de si. Então, dê o máximo de você e Deus fará a parte dele, pode ter certeza. Não peça para aprovar você, peça só para te dar energia e força. Grupo de estudo. Cabral, você é a favor de estudar em grupo? Sim e não. 2 pessoas é o ideal. 2 pessoas, ou um obriga o outro a estudar. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje 7h30 para gravar. O Matheus chegou 8h30. Se ele não tivesse certeza que eu viria, ele chegaria às 9h, eu não viria. Quando tem 2 pessoas, um faz compromisso com o outro. Então, se eu disser assim, fulano, vamos estudar domingo às 8 da manhã? Vamos. Você acorda às 7 com preguiça e fala, pô, que preguiça, mas eu não posso faltar. Matheus está lá me esperando, cara. Eu tenho que ir. Então, um obriga o outro a chegar no horário. Se você está sozinho, você fala assim, hoje eu não vou não, hoje eu vou estudar mais tarde. Então, 2, um vai forçando o outro. Mais de 2 virou bagunça. 2, 3, 4, 5 pessoas não é conveniente. Já estudei em grupo de 3, 4. Funciona assim, eu chego às 8, o Moisés chega às 8. O outro chega às 8h30, o outro às 9. Aí fala assim, o que vocês já viram? Vão repetir o que já viu. Ou vão esperar fulano. Aí complica. Então, o ideal, 2 pessoas no máximo, para um obrigar o outro a estudar. Vou usar outra metáfora interessante que eu venho observando em cursinhos preparatórios. As pessoas acham, como eu cometi um erro agora no início, dizendo o adversário, seu adversário. Os concursandos não são adversários entre si. Vocês que estão sentados agora ao lado do outro, ou que estão aí assistindo o computador, ou em sala de aula, não olhe para o seu colega como inimigo, como um adversário. Ele não é inimigo, não é adversário. Pelo contrário, ele é um aliado seu. Em concurso público, o único adversário seu é você e no dia da prova o seu adversário é a prova. Você tem que vencer a prova. Eu uso uma metáfora chamada milho premiado. A história do milho premiado é a seguinte. Um rapaz era produtor de milho e todo ano ele ganhava o troféu de ouro, uma espiga de milho de ouro, do milho premiado. Uma repórter procurou esse rapaz e disse, vem cá, todo ano, já faz 5 anos que você consegue ganhar o primeiro lugar no maior produtor de milho, o melhor milho da região. Qual é o seu segredo? Ele disse, o meu segredo é que todo ano eu separo a semente, a melhor semente, e da melhor semente eu tiro uma parte e distribuo para os meus vizinhos. A melhor semente que eu tenho, distribuo para os meus vizinhos. Ela disse, mas você distribui a melhor semente para os seus concorrentes? Mas que isso, você está dando chance deles vencerem você? Não. Se eu não der o melhor milho para os meus vizinhos, amanhã eles terão um milho ruim. Ao lado do meu milho, teremos milho de péssima qualidade. Os passarinhos e o vento trarão para o meu milharal o pólen do pior milho e vão estragar o meu milho. Conclusão, quanto melhor for os milhos, a produção de milho dos meus vizinhos, melhor será a minha produção. Ou seja, trazendo para a sala de aula, trazendo para concurso, quanto melhores forem os seus colegas de turma, de estudo, melhor será você. Quando o seu colega faz uma pergunta para você que ele não entendeu, alguns ingênuos dizem, eu não vou explicar para ele não que ele é meu concorrente. Negativo. Explique para ele,
Enquanto você está explicando para ele, você está aumentando o seu conhecimento e ele fará perguntas de situações que você não tinha pensado. Você, não tinha pensado nisso. É mesmo, interessante. Ou seja, quando você está ensinando, você está desenvolvendo mais e mais. Ele nunca ultrapassará você. Pelo contrário, vocês estão usando uma simbiose. Os dois estão aprendendo em conjunto e você está agregando valores. Por que os professores são bons ao longo do tempo? Por que as pessoas dizem, não, fulano é fera, fulano... Não, faz 30 anos que eu leciono essa matéria. Faz 30 anos que os meus alunos fazem pergunta e vão me desenvolvendo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Portanto, não olhe para o seu colega como adversário, e sim como aliado para aprender mais e aumentar a sua capacidade técnica.